Olá, meu amado, olá, minha amada irmã. Terceiro vídeo sobre o arrebatamento. Bom, vamos dar uma recordada então do que estava sendo exposto no oitavo aspecto sobre o arrebatamento. Quanto ao arrebatamento, inquestionavelmente a igreja primitiva foi instruída a esperá-lo a qualquer momento e a observar e vigiar a volta de Cristo, quando ele quisesse apanhar todos os crentes e levá-los à casa do Pai. Segundo Lucas, capítulo 12, versículo 35 e 36, que diz assim: Estejam cingidos os vossos lombos, estejam preparados, vestidos, e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 9 e 10, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Hebreus 9, 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Essa a primeira vinda de Cristo. E em contraste, a segunda vinda, pela exata definição da Escritura, não pode ser esperada momentaneamente. A segunda vinda de Cristo não pode ser alguma coisa que seja num momento. Então, nenhuma das escrituras citadas aí acima, anteriormente, nenhuma das escrituras acima citadas, referindo-se a observar, aguardar, vigiar, poderia se referir à segunda vinda de Jesus. Nesse caso, as escrituras só podem estar se referindo ao arrebatamento antes da tribulação. O nono aspecto do arrebatamento. O arrebatamento antes da tribulação tem um poderoso e purificador efeito sobre os que têm esperança nele. O fato de que deve ser esperado a qualquer momento só pode significar que ele deve acontecer antes do anticristo ser revelado. Ou seja, antes da tribulação. Se Cristo pode vir a qualquer momento, isso não nos deixa tempo a perder. Nem tempo para que a gente atrase o nosso testemunho. Nem tempo para darmos vez ao pecado, pensando em nos arrepender e mudarmos de vida de qualquer maneira mais tarde. Não.
Não podemos deixar nada disso para mais tarde, porque Cristo pode vir a qualquer momento, e se Ele vier agora, eu tenho que estar pronto, tenho que estar preparado, tenho que estar buscando a minha santificação, tenho que estar trabalhando para o reino. Não posso deixar para depois, mais tarde. Segundo diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 28, e o capítulo 3, versículo 3. E agora, filhinhos, permanecei nele. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Glória a Deus. E em contraste, a antecipação da segunda vinda, ou arrebatamento após a tribulação, dificilmente poderia ter um efeito purificador, visto como ele não poderia acontecer durante pelo menos 7 anos, tempo bastante para atrasarmos o testemunho, atrasarmos o nosso testemunho, deixar para depois, reconciliando-nos com Cristo, para em seguida vivermos uma vida santa. Não teria esse efeito purificador se o arrebatamento fosse depois da grande tribulação. De fato, o Senhor disse que, não se crendo em sua vinda a qualquer momento, o efeito seria o oposto nos crentes, conforme Mateus 24, 48 e Lucas 12, 45, que diz assim, 45 e 46, Mateus 24, mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Décimo aspecto do arrebatamento. O arrebatamento não é apenas um evento esperado a qualquer momento e a ser ansiosamente antecipado, como devemos pedir ao Senhor que Ele venha sem demora. Vejamos como termina a Bíblia. Como termina a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse, nos versículos 17 e 20, bem no finalzinho, do 17 ao 20. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que testifica estas coisas, diz,
certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. E em contraste, a segunda vinda não é de natureza e horas tais, como que pudéssemos pedir a Cristo que a efetuasse, que fizesse sem demora. Visto como Cristo não pode voltar à terra em julgamento para resgatar Israel, deter a destruição e destruir o anticristo, seu reino e seus exércitos até o final da tribulação. Pois clamarmos a Cristo, vem, Senhor Jesus, seria como exigir o pagamento de um débito devido pelos 7 anos. Antes dos 7 anos, ele não pode vir na sua segunda vinda. Contudo, o Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor Jesus. Só podemos crer, então, que deve haver uma vinda de Cristo, a qual deve acontecer a qualquer momento. Não pode ser a segunda vinda, nem o arrebatamento após a tribulação, mas o arrebatamento antes da tribulação. Será que você está entendendo, irmão? Será que você está entendendo, irmã? Se você chegou até aqui o 3º vídeo e perdeu o fio da meada, repita, volte, veja o primeiro, veja o segundo, veja o terceiro, vá acompanhando o fio, não perca o fio da meada. Isso é um desenvolvimento bastante coerente, embasado nas Escrituras Sagradas, que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Tudo isso que a gente está mostrando, que a gente está lendo nos versículos que são mencionados aqui nesse estudo, você pode pegar a sua Bíblia e puxar cada um desses textos bíblicos para analisar. Tudo isso é embasado pelos textos sagrados, a Escritura, a Palavra de Deus. É importante que a gente entenda isso. É claro que o momento do arrebatamento não é importante para a nossa salvação. Mas também é importante porque a gente precisa saber para poder prevenir as pessoas. Alguém pode estar achando, não, isso vai acontecer só lá no final da grande tribulação, então até lá eu não preciso me preocupar, vou continuar a minha vida vivendo normalmente, e pum, de repente vem o arrebatamento. Então a gente precisa alertar, a gente precisa tocar a trombeta, a gente precisa gritar, a gente precisa anunciar. Vai ser antes da grande tribulação. E como é que a gente vai saber quando vai começar a grande tribulação? Presta atenção nos acontecimentos mundiais, presta atenção nos sinais, presta atenção lá no Oriente Médio, presta atenção em Israel, o que está acontecendo em torno de Israel. O Messias para Israel ainda não veio, eles estão esperando o Messias. O Messias para Israel vai ser este, que vai aparecer e vai oferecer paz, segurança, prosperidade, e eles vão ficar maravilhados com esse homem e vão anunciar esse homem como sendo o Messias deles, que eles estavam esperando até agora. E esse homem vai ser quem? Vai ser o anticristo, aquele que vai governar o mundo durante a grande tribulação. O perseguidor, aquele que odeia tudo que diz respeito a Deus. E ele vai se assentar no lugar, lá no templo,
de Jerusalém, vai se assentar no trono do terceiro templo e vai se declarar Deus e vai exigir adoração. Ele vai se declarar Deus. Então, assim, irmãos, prestando atenção nos acontecimentos mundiais, em torno de Israel principalmente, então, quando ficar estabelecido que temos paz, segurança e prosperidade, é porque começou a grande tribulação. E antes disso, a igreja será arrebatada. O 11º aspecto do arrebatamento. Existem pelo menos 2 eventos que devem acontecer no céu, aos quais a igreja estará presente. A igreja, nós estaremos presentes no céu quando esses 2 eventos acontecerem no céu. Então, a igreja estará presente, e os quais, por consequência, não poderão acontecer sem que haja o arrebatamento da igreja. O julgamento no tribunal de Cristo e a ceia das bodas do Cordeiro. Esses 2 acontecimentos no céu, a igreja tem que estar presente. Então, para que esses 2 acontecimentos se sucedam no céu, o arrebatamento precisa ser antes desses 2 acontecimentos, porque a igreja vai estar presente no julgamento do tribunal de Cristo e na ceia das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro será com quem? Será com a sua noiva. E a sua noiva quem é? A sua igreja, que somos nós. Então nós estaremos presentes lá. Então o arrebatamento vai acontecer antes. Conforme está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 e Romanos 14, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E lá em Apocalipse 19, 7 e 8, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quem é a sua esposa? É a sua igreja, é a igreja que vai ser arrebatada, e ela já está pronta. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Ambos os eventos acontecerão antes da volta de Cristo à terra, e desse modo exigem um arrebatamento antecipado. Aleluia! Glória a Deus! Claro que a segunda vinda não pode acontecer antes desses 2 acontecimentos: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Ele não pode vir antes disso. Então, não pode acontecer antes desses 2 acontecimentos vitais, os quais exigem a presença da igreja no céu, para ali acontecerem. Somente haverá essa vinda após as bodas do Cordeiro, com a sua noiva, a qual o acompanhará de volta à terra para resgatar Israel e destruir o anticristo e seus exércitos, conforme Apocalipse 19, versículo 14. E seguiam-no
os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Não sabemos dizer a razão pela qual o noivo tarda, mas exatamente conforme ele disse, a igreja está adormecida. Nesse contexto, nosso Senhor acrescenta em Mateus 25:6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem a esposa, saí-lhe ao encontro. Possa cada um de nós estar escutando ansiosamente esse clamor do Espírito Santo e de nossos corações. De fato, deveríamos estar clamando em alta voz, pois o Senhor virá a qualquer momento para nos levar até Ele. Então, vamos vigiar e aguardar com ansiosa antecipação, encorajando os outros a fazerem o mesmo. Isso terá um efeito purificador e motivador em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, fiquem todos na paz do Senhor e que Deus os abençoe e que estejamos prontos para esse grandioso dia que deverá ser a qualquer momento. Em nome de Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus.